cria ali vai dando uma vontade para haver menor cuidado com a formação, por exemplo, Não, é que eu vejo miúdos já quase desde o primeiro ciclo a usarem o ChatGPT para aprenderem. Quando algumas das informações que lá estão não são exatas. Ou seja, não aprendem a fazer o processo de investigação, exatamente, revisão de literatura simples como nós aprendemos, não é? E isso vai dar depois, mais à frente, um vício de recorrência a este tipo de instrumentos que pode depois levar a consequências até um bocadinho maiores. E confiança acima de tudo. E de desleixo. Porque dá uma vez certo, dá duas vezes certo, dá 3 vezes certo. Se calhar à quarta a pessoa já não vai confirmar, ou se calhar se estiver mais apertada de tempo, se calhar vai dizer deve estar bem. Porque não, é triste pensar assim, mas nós sabemos que é uma realidade. E nós sabemos que com a carga de trabalho que muitas vezes há nos hospitais, nós sabemos que isto é o que acontece. Eu aqui há uns tempos a falar com mães de adolescentes que estão extremamente preocupadas por esse recurso quase viciante que os miúdos têm agora na inteligência artificial. Eu acho que isto a sociedade é feita destas coisas. Não é? É Nós passamos do 8 para o 80 e depois alguns meio que são otimistas, a gente chega ali ao meio termo e portanto acho que de facto é super importante perceber-se o que é que se está a trabalhar, o que é o ChatGPT, quais são as vantagens e limitações. E com base nisso já contrabalançando com nós temos uma amiga em comum que a filha está completamente, tudo que faz na escola é ChatGPT. Pronto, mas sendo adolescente, não é? Sim, adolescente tem que ser guiada, como todos os. Claro, mas é muito fácil. É muito fácil. E é curioso porque ela é filha de professora e filha de engenheiro. Pronto, foi para ele perceber. E portanto, ela até tem facilidade de acesso a estas coisas todas. Sim, todos. É regular, ou seja, eu acho que passa por isto, passa por informar, esclarecer e, de certa forma, é como na alimentação, ir balanceando um bocado os nutrientes que as pessoas comem, não é? E as crianças ainda mais, é mais importante essa regulação. Mas eles vão conviver neste mundo, ele vem para ficar e, claro, Eu tenho uma visão um bocadinho diferente, no sentido, concordo plenamente com isso, que ele é para ficar, mas acho que vai mudar muito do que é o ensino e do que é a forma, e até falo ligado mais à saúde, de uma forma se calhar má. Acho que se vai. Eu sou um mundo da inteligência artificial, estou a fazer aquilo, mas acho que sou um bocadinho contra isso. Vejo É muito importante, uma pessoa assim nessa área. Contacto com muita gente, já vou orientando algumas teses e assim. Porque o Tiago conhece a fundo a questão. E porque já vou orientando algumas teses, eu falo não ligado à saúde, mas isto acho que se pode aplicar para o ensino médio. E até porque sei por alguns exemplos dela que aquilo já é tão usado que, mesmo para a informática no geral, as pessoas usam aquilo porque aquilo funciona. E funciona mesmo bem. O problema é que quando há um erro, as pessoas já não têm a capacidade de olhar para o código e dizer assim, o erro está aqui. Não, vou-lhe perguntar 500 vezes, isto não funciona, isto não funciona, isto não funciona. Mas na informática é fácil. A gente tenta pôr aquilo a correr, não funciona, tenta outra vez, tenta outra vez, tenta outra vez. Na saúde não é bem assim. Olha que às vezes é um bocadinho. Não dá bem para fazer isso e, portanto, essa é a minha perspectiva, ou seja, eu sou uma inteligência artificial, acho que nós vamos confiar nela, acho que nos vai ajudar em muitas coisas. Tenho um bocadinho mais de dificuldade, nós temos dois tipos de inteligência artificial, temos este ChatGPT que toda a gente conhece, que é o tipo super, ou seja, é o generativo, é o horizontal, em que basicamente abrangemos várias áreas diferentes, e eu nessa tenho, não sei, porque acho que olhar para aquilo, estudar um bocadinho aquilo, tenho alguma dificuldade, vejo que funciona, mas tenho alguma dificuldade que funcione sempre e que seja totalmente confiável sempre. Sou um bocadinho mais a favor da inteligência específica,
Ou seja, Pois para era casos aí- específicos. Era aí que eu queria chegar, por exemplo, na medicina existem já máquinas que fazem diagnósticos recorrendo à inteligência artificial, certo? Desde as ressonâncias, E nesse sentido, eu acho que o primeiro até na cirurgia. grande já- papel da AI na saúde, eu acredito que vai passar um bocadinho por aí. Porque, por exemplo, as cápsulas endoscópicas, é impossível um médico estar ali 4 horas, olhar para aquilo e ver atentamente a cada detalhe. E se calhar uma ferramenta que consiga fazer uma pré-seleção e que consiga perceber o que é que pode ser importante ser analisado por um humano, ou numa ressonância. Uma ressonância gera mais ou menos 600 imagens em cada exame. É impossível ver cada imagem ao mínimo mais pormenorizado. Pois. Uma ferramenta que consiga fazer isso e se calhar chamar a atenção para, olha, aqui alguma coisa se passa. Uhum. Eu acredito que por aí que vai ser muito importante e acredito que vai sim conseguir facilitar muito o trabalho dos clínicos. E Porque é uma coisa em que se perde muito tempo e que, funcionando bem, era Ou excelente. seja, passa a ser um instrumento da própria máquina. Exatamente. entre aspas. E é muito mais fácil auditar e, digamos, não sei como é que se faz, porque acho que ainda ninguém sabe muito bem como é que se faz, mas é muito mais difícil aprovar e regular o que é uma inteligência artificial horizontal, que toca vários termos como o ChatGPT, do que se calhar uma inteligência artificial destas que só lê isto. Se calhar conseguimos ter mais confiança nela, sabemos que vai falhar, mas aí é sempre, temos que ter essa atenção, mas acho que é muito mais fácil ter a certeza, isto está aqui, é um programinha, é um computador fechado, nós sabemos que faz isto, entra isto, sai aquilo, temos mais ou menos 99% de certeza que isto vai funcionar como pedimos. Certo. Com os modelos mais gerais, eu tenho essa dificuldade de perceber como é que vamos. Eles até podem ser muito bons, tenho a dificuldade em perceber como é que nós vamos garantir que eles vão ser sempre bons. Só, se calhar, dar aqui para as pessoas que estão a nos assustarem. Eu acho, de facto, que ele vai resolver muitos problemas e vai trazer muitas coisas boas, não só em termos técnicos, não é? No sentido de conseguir analisar um grande volume de informação e estabelecer relações que em tempo mais reduzido do que o humano consegue fazer, desde mudar questões de mobilidade, questões de companhia, vamos a falar de questões de idosos, não é? Eu acho que vai trazer grandes vantagens em todos os domínios humanos, até a ambientais, não tenho qualquer dúvida de que em poucos anos ele vai Quando estar... bem usada, não é? Sim. Quando bem usada, não é? E era este bem usado que eu queria trazer aqui também. Nós cá na Europa temos, e já está a entrar, questões de regulação, ou seja, que chama-se o AI Act, que ele teve uma primeira configuração um bocadinho mais Deixa-me só apertada. dizer aqui, acrescentar que a Alexandra tem ligações à União Europeia diretamente e, portanto, esta informação é completamente fidedigna porque ela está mesmo envolvida neste Não, projeto. está perfeitamente publicado, portanto não é algo que já está. É um enquadramento legal e regulatório. Não está ainda, tanto quanto eu sei, não sei se já está ou não implementado, mas o que é que isto envolve? Eu sei que ele teve várias revisões por várias questões também de concorrência, não é? Dos Estados Unidos e da China, mas o que é isto do AI Act? É um quadro legal, regulatório, à semelhança do que existe em todos os produtos produzidos na Comunidade Europeia, estamos a falar tipo alimentação e equipamentos, brinquedos, não é? Aquele selo que é a folhinha, não é? Que tem acima das estrelinhas. Pronto, todos os produtos que saem da Comunidade Europeia, que sejam gerados aqui dentro com inteligência artificial, vão ter que passar por este crivo do AI Act. E o que é que este AI Act traz? Traz uma análise de risco para todas as aplicações. Ou seja, e todas as aplicações, consoante o risco que possam apresentar para os cidadãos europeus. E as técnicos também, pronto, mas também beneficiam dessa regulação. E tudo o que é aplicações na área da saúde, logo à cabeça, por causa da área da aplicação, é taxado como de risco. Então as empresas vão ter que cumprir com um conjunto de processos que vão certificar que aquele modelo, algoritmo de rodagem é de utilização segura. Isto não quer dizer que os modelos, portanto, eu não sei na profundidade o que é um enquadramento legal, mas há outra coisa
também acontece, que é aquele modelo está a funcionar bem neste momento e depois este modelo vai ter que ser auditado de X em X tempo para se ver a sua evolução ao longo do tempo, se ele continua a ser seguro ou não. Porquê? Porque à medida que está a ser gerado novos dados, estes modelos vão se ajustando e às tantas podem estar completamente enviesados ou dar resultados errados. Mas nós podemos adquirir máquinas fora e trazê-las cá para dentro. Isso, agora, Fora da União Europeia e trazê-las cá para dentro. em questões de importação, lá está, aquele modelo que está em funcionamento nos Estados Unidos, eu não o consigo correr cá em Portugal, nem sequer tenho acesso, portanto foi literalmente bloqueado pela Comunidade Europeia. Então já existe isso, Imagina, essa forma de proteção. já existe alguma forma de proteção, senão eu conseguiria ter experimentado aquele modelo cá em Portugal. Portanto, eu acredito que todos os produtos que tenham inteligência artificial e sejam produzidos fora, ou são bloqueados porque não se consegue perceber se aquilo é útil ou não, ou seguro para utilizar cá na Comunidade Europeia, ou vou ter que passar também por um crivo semelhante a tudo que é produzido dentro da Comunidade Europeia. Portanto, nós vivemos num sítio até Sim, seguro. tem alguma temperança, eu costumo dizer. Tem alguma temperança, Um sítio moderado. Porque, como tudo que é demasiado bom, também tem uma zona sombra, também às vezes demasiado correspondente. Sim, não é? E portanto temos sempre que encontrar aqui um equilíbrio entre estas regulações sempre de luz e sombra. Não sei, vinda eu da medicina chinesa, não é? É normal até ter esta perspectiva. E falando sobre isto, eu sei que a Alexandra também tem alguns conhecimentos já longínquos da medicina chinesa, mas passaste por lá, certo? E fala-se muito na aplicação de inteligência artificial na medicina tradicional chinesa. Portanto, desde o diagnóstico, que não são diagnósticos tão pormenorizados como na medicina convencional, mas são diagnósticos muito sensíveis. Não é? E até tratamentos. O que é que tu pensas acerca desta aplicabilidade da inteligência artificial na medicina chinesa, desde os pulsos à língua? É que ela, às vezes, inicialmente até já é tão subjetivo, não é? Sim. Que depois a própria aplicação. Pois. É difícil. O que eu acho é que desde que haja dados, não é? Desde que haja informação suficiente para descrever fenómenos, os modelos vão ser capazes de também mimetizar alguma coisa. Pronto, eu especificamente dentro da área da inteligência não vi, da medicina chinesa, a inteligência artificial, não vi nenhuma aplicação em concreto que possa partilhar. A forma como esses modelos são treinados, mas essencialmente é desde que haja um conjunto de informação fidedigna, não é? Para se treinar modelos, ele vai conseguir imitar algo, pelo menos alguma parte, não é? Aquilo que me parece é que vai ter que haver um grande desenvolvimento da própria bioengenharia para depois termos uma boa inteligência artificial associada, não é? E sempre num sentido de apoiar. Eu não acredito que eles sejam totalmente autónomos. Não acho que seja sensato sequer estarem de forma autónoma, se bem que já existem, só para... Não cá, na Europa, graças a Deus, mas na China já existe uma maquininha em que as pessoas entram, ele analisa as rotinas, se calhar também é capaz de ter um case muito específico, não sei. Mas eles entram dentro da maquininha e saem de lá com um diagnóstico do que é que têm Nos olhos. Se calhar é só um conjunto muito específico de patologias, não sei, se calhar umas mais fáceis, tipo as cataratas, não sei se estão a dizer nenhum disparate, não é? Seria simples. É algum disparate, tem como corrigir, pronto. Mas efetivamente já existem estas maquininhas em que as pessoas entram, não cá, normalmente na China, entram, fazem um diagnóstico e saem com um tiquezinho com patologia. Pronto, eu não acredito nisso, não acredito que as máquinas e a inteligência artificial possam funcionar em casos tão críticos como alguns casos da saúde de forma autónoma.
Eu, pelo menos, não confiaria num Ou seja, vão continuar a ser, eu acho que se deve essenciais. Nem sequer é. sublinhar isto. Hoje em dia existe o conceito de exame complementar de diagnóstico. Serão máquinas complementares de diagnóstico ou tratamento ou algo do género. Eu acho que aí também depois Ajudar na tomada de decisão, mas não propriamente eles os decisores. Às vezes aquilo que se vê hoje em dia na medicina convencional é já muito o apoio ao contrário, não é? Parece que o médico não consegue fazer o diagnóstico sem ter o exame. E esse eu acho que é um dos grandes perigos. Nós sabemos, nós aprendemos muito na faculdade e eu acabei, ainda nem tenho diploma, mas portanto acabei mesmo agora. E ser bem que é assim, nós aprendemos muito, mas nós não aprendemos tudo, longe disso. E a curva de aprendizagem da prática clínica é muito mais importante do que aquilo que nos ensinam na teoria. Até porque aquilo que é verdade hoje, se calhar em janeiro, quando eu começar a trabalhar, já vai ser um total disparate. Claro. E eu acho que isso levanta a questão de, ao termos uma máquina que se calhar no dia a dia trabalha por nós, a nossa capacidade crítica e a nossa capacidade de perceber se está certo ou se está errado começa a diminuir. Um médico que não trabalha como clínico durante muitos anos não vai ter a mesma sensibilidade e a mesma qualidade de diagnóstico que um médico que trabalha diariamente e que vê milhares de problemas ao final de semana. Exatamente, não é? Sim, eu falo do médico porque é a minha profissão, mas em qualquer profissão e em qualquer área. Por exemplo, a fisioterapia, temos aqui uma fisioterapeuta presente, é exatamente a mesma coisa, não é? Existem várias formas de avaliação dentro da fisioterapia que dependem também da experiência do fisioterapeuta. Eu acho que termos alguém que temos uma máquina que acaba por fazer aquele trabalho rotineiro por nós, é chato. Sim, a mesma coisa todos os dias, ter que auscultar o doente todos os dias, e todos os doentes é chato. E é que o ser humano mas é isso que nos dá a sensibilidade. Até que ponto é que depois nós vamos ter capacidade crítica para questionar aquilo que nos dizem? Pois. Eu acho que esse também é um porque já se começa a notar algum vício da máquina. Existe. Assim como a nossa geração vai ser totalmente dependente. Sim. E tecnologias que não são inteligência artificial. Exato. Porque às vezes nós tratamos tudo por inteligência artificial, mas é apenas um algoritmo tradicional, informático. Nós hoje em dia nos hospitais temos o update à distância de um clique, que é ótimo, porque podemos consultar tudo num instante e ver o conhecimento mais recente sobre tudo, mas ao mesmo tempo os nossos professores sabiam as doses dos antibióticos de cor e nós agora não sabemos nada disso. Eu até podemos saber coisa, mas na prática clínica não vamos saber. E eu acho que aí começa-se a perder alguma coisa. E isto faz-me pensar numa outra coisa que é, então o que é essencial, não é? O que é que nós podemos delegar a uma máquina e o que é que não podemos delegar? Eu acho que há muita coisa que já pode ser delegada. E, por exemplo, na análise dos exames complementares de diagnóstico, que é uma coisa que rouba muito tempo e que não é assim tão... Já confias no é mais fácil de não é? reproduzir. Já quase que não vais ver as imagens tu também. Por exemplo, a nós ensina-nos... É muito curioso essa parte das imagens, porque um bom médico não resolve o relatório, vê sempre as imagens. Ensina-nos por alguma razão deve ser. Só que isso não acontece na prática. Eu, nos métodos de trabalho, todos eles veem as imagens. Já fui passando por muitos e a grande maioria não faz isso. Eu sei. Lê o relatório primeiro e depois vai. Até podem ver a imagem depois se ficar com alguma dúvida. Olha, já não aconteceu, mas já vai ter lá. Já não aconteceu. Às vezes, quando vai a imagem, o meu diretor estava a partir em 4 sítios e ele não conseguiu. E se ele já se livrou do relatório, eu sabia. Pois. Verdade, esta coisa. É verdade, claro. São humanos. Claro. Agora, por exemplo, mas também já é frequente o contrário. Também é frequente o contrário. Mas já vos digo que os modelos linguísticos, isto é uma experiência que eu tive há pouquíssimo tempo. São muito bons a descrever imagens, com coisas que são muito evidentes. Mas se calhar não foi o mesmo modelo, pronto. Mas o modelo que eu usei foi muito bom.
e descreve de forma muito, eu ia dizer, pormenorizada, os achados, mesmo quando são achados muito sensíveis e que não se veem com muita facilidade no interior. Sim. Portanto, é para dizer que a tecnologia já está a chegar a este nível em que os modelos podem ser muito calibrados ao ponto de tentar aquele grãozinho pequenininho que não é assim tão fácil de ver sem óculos. Nos estádios que fiz no Pedro Espanha este ano, eles têm um projeto piloto, que não sei dizer qual é, em que tem uma ferramenta da AI que analisa as imagens. E quando nós abrimos o programa em que consultamos as imagens, a primeira coisa que nos aparece é o feedback da ferramenta da AI. Às vezes, pequenas fraturas que o humano não vê, a ferramenta detecta, mas se calhar outras coisas, por exemplo, um padrão, dizendo o interstício pulmonar, um padrão mais diferente, ele não detecta. E se calhar assume que aquilo é uma variante normal, quando não é uma variante normal. Provavelmente não foi treinado para detectar aquele. É isso. E por isso é que os modelos têm que vir com o seu âmbito de abrangência e perceber-se bem definido e bem documentado. Ele foi treinado para este fim e ser usado só para aquele fim. Mas é nesse sentido que acho que o Tiago dizia que confiava mais, se calhar, nas ferramentas da AI vertical do que na AI generativa. É mais fácil controlar e, se calhar, treinar um modelo para um propósito específico do que esperar que algum saiba fazer tudo. Eu ia, por acaso, pegar nesse assunto de duas formas, que é, no primeiro, no que falaste de... Queria trazer aqui um tema que é importante, que é, nós informáticos, eu vejo isso muito do que nós fazemos, eu estou a fazer coisa completamente diferente, mas nós somos informáticos, nós não somos especialistas na área. E muitas das vezes falta-nos uma equipa multidisciplinar para trazer este conhecimento médico que nos diga assim, olha, o teu algoritmo é maravilhoso, mas acerta integralmente tudo, mas esqueceste daquilo. Claro. E que nós não podemos fazer. E há uma coisa que eu acho que estamos todos aqui a esquecer. Quer nós queiramos, quer não, a grande maioria do diagnóstico médico e até às vezes do tratamento médico é intuitivo. E depende da experiência de cada profissional. Ou seja, nós tínhamos que reunir também ou uma grande quantidade de profissionais, ou reunir os profissionais todos nunca é possível, não é? E inserir lá esses dados todos. E chegar a um consenso. Exatamente, chegar a um consenso, ou no mínimo. Mas por si só já estaria a introduzir o bias dos médicos. Mas aqui podemos usar ali o tema de tese do Tiago, que é o reinforcement learning. Ou seja, ele até pode aprender com um conjunto grande de informação e depois ao longo do tempo ir se ajustando ou corrigindo o sítio onde ele está menos bem, que é o teu Tem outro problema, que é, à medida que vamos aprendendo online, digamos assim, podemos ir aprendendo mal. E então perdemos o que aprendemos anteriormente. E uma coisa que a ciência fizeram deixar de ver. Exatamente. Já agora eu ponho aqui um lá chega porque nós somos, da medicina chinesa, somos muito criticados por isso, que tem a ver com as meta-análises aplicadas à medicina tradicional chinesa, que às vezes levantam muitas questões e Alexandre sabe disto, porque até já estivemos a fazer algumas análises estatísticas até relacionadas com a medicina chinesa, que a informação é gigantesca às vezes, porque os pormenores são tantos, as estudos são tantas, que às vezes é mesmo difícil. E com pouca amostra, ainda mais difícil é. E quando nós estamos, às vezes, a meter no mesmo saco coisas que são diferentes, o erro que inicialmente é